fama de um padre profeta. Quero saber, sim, se Cristo ainda é acreditado. Preciso saber se Jesus de fato ressuscitou, ou ao menos se a igreja alguma vez acreditou que ele tenha mesmo ressuscitado. Por que, então, ela se tornou potência? Por que não percorre mais as estradas como um raio de sol a proclamar que de fato Jesus ressuscitou? Por que não se liberta da razão e não renuncia às riquezas, pela única riqueza da alegria? Por que não põe fogo nas catedrais e não abraça cada pessoa pelas estradas, quem quer que seja, só para lhe dizer: ele verdadeiramente ressuscitou? Minha igreja amada e infiel, minha amargura de cada domingo, igreja que eu gostaria de ver enlouquecida de alegria, porque de fato ele realmente ressuscitou. Se ele ressuscitou, a vida e a fé se tornam subversivas. Padre David Maria Turoldo, 1990. Ildete, que alegria, mais um encontro, mais uma aula, e começando com esse poema que já mexe com a gente, com as estruturas nossas e as estruturas dos espaços que a gente participa. Verdade, John. Saudação. Bom demais estar aqui com você, com vocês. Mais uma aula, em mais um encontro. E hoje, como a gente sempre começa com o poema, a gente vai também introduzir a nossa aula também com um cântico feito pelo Antônio Cardoso, que é o compositor de um dos hinos do Sínodo da Amazônia. Vamos escutar e vamos rezar juntos? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida
sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se o perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Toda luta verá o seu dia nascer na escuridão. Ensaiamos a festa e alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Oi, pessoal lindo do canal Paz e Bem, da TV 247, eu sou Antônio Cardoso, missionário leigo há mais de 40 anos. Esta foi uma das canções que eu gravei há quase todos esses anos. Ela é de autoria de uma amiga minha chamada Cecília Vaz Castilhos. Escrevi muitas canções ao longo dos anos, mas eu não tive esse presente dos céus de escrever essa canção. Esse presente foi dado a essa moça linda chamada Cecília Vaz Castilhos, uma ex-religiosa salesiana de uma caminhada linda, dentro, fora da igreja, transcende tudo. Que alegria poder estar com vocês. Obrigado, Padre Monge Marcelo Barros. Precisamos estar juntos mais vezes, meu irmão. Só para matar a saudade das coisas últimas minhas, assim. Na vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio que é viver. A colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Muita paz para vocês. Depois dessa canção que nos anima, que nos encanta, vamos convidar o nosso querido irmão Marcelo Barros para mais uma aula. Queridos irmãos e irmãs, alegria a gente poder estar de novo nesse ambiente da aula, que não é apenas uma aula, é uma assembleia, é uma roda de conversa gostosa, afetuosa, carinhosa. E hoje, com esse tema, de um lado, desafiador para todos nós, o tempo todo,
mas do outro também muito, muito forte, muito envolvente, que é a espiritualidade. Uma palavra que não existe na Bíblia, que não há nas tradições mais antigas da humanidade, de certa forma, uma palavra que apareceu no século IV, nos escritos de São Gregório de Nissa, um doutor da Igreja Oriental, mas que está sendo muito usada ultimamente, na modernidade, digamos assim, a partir do século XX. E aí, a primeira coisa a dizer sobre isso é que muitas vezes é entendida de diversas formas. Uma vez eu fui apresentar um livro no Rio de Janeiro e o editor do livro me apresentou as pessoas dizendo: Marcelo Barros é uma pessoa muito espiritualizada. E eu não sabia se eu devia agradecer ou se eu ficava ofendido, porque essa história de espiritualizado, para mim, às vezes, pode confundir espiritualidade com espiritualismo. E o que é? Qual é a diferença? É que a espiritualidade é uma coisa, daqui a pouco vamos falar disso. O espiritualismo é quando a gente divide corpo e alma, matéria e espírito, temporal e eterno, material sobrenatural, natural sobrenatural. Quando a gente faz essas divisões, e aí a gente fica só num elemento, só num ponto, aí a gente é espiritualista. E a espiritualidade verdadeira, e quando eu digo verdadeira, eu digo espiritualidade que pode ser cristã, judaica, budista, islamita, do candomblé, das tradições indígenas, ou até de nenhuma religião. E nós vamos ter, mais tarde, uma aula sobre espiritualidade não religiosa. Mas hoje, a gente vai concentrar no que é espiritualidade, que é essa introdução que eu estou falando, para nós cristãos, e eu estou falando com cristão, sabendo que há outras formas de se falar e todas válidas, e aí a gente vai entrar mais especificamente na questão da caminhada da libertação e na teologia da libertação, sob esse ponto de vista da caminhada. Na caminhada, a espiritualidade, se alguém me perguntar, Marcelo, como cristão, como é que você define esse negócio de espiritualidade? A palavra que me vem é a palavra da carta de Paulo, quando ele escreveu para os Romanos. É a vida conduzida pelo Espírito. Ele diz no capítulo 8, você pode se deixar guiar pela carne, carne não é o corpo, é o mundo, é o sistema do mundo, né? Ou o Espírito. É como, eu diria para vocês assim, todo mundo tem uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal é que mantém o organismo da gente, o corpo da gente em pé, firme. E você pode quebrar um braço, quebrar uma perna, mas não quebre a coluna vertebral. Porque aí você não anda mais, não fica mais de pé. Então, na espiritualidade é isso, quer dizer, o que é que me mantém de pé? O que é que me sustenta como vida interior? O que é que faz de mim a pessoa que eu sou? O Pedro Casaldáliga, quando eu o conheci nos anos 70, final dos anos 70, o Pedro gostava de dizer: fulano é uma pessoa que tem espírito. Eu ficava me perguntando o que ele quer dizer com isso, que alguém tem espírito. Todo mundo tem espírito. Mas o que ele queria dizer é que tem força, que tem ânimo, que é uma pessoa vibrante, que é alguém. Então tem espírito, quer dizer, tem sopro, tem ruá, como a gente falava na aula passada, né? A Priscila nos ajudou muito nisso. Então, a espiritualidade é a vida conduzida pelo Espírito. E aí, essa vida conduzida pelo Espírito toca na questão da minha forma de ser, do meu modo de me relacionar, da minha vida afetiva, da questão econômica, tudo toca em todas as dimensões da vida.
tudo é transformado quando eu me deixo conduzir pelo Espírito. Agora, Bernardo de Claraval era um santo da Idade Média e ele dizia assim: eu sinto que o Espírito de Deus me visitou, ele dizia para os monges. Mas aí alguém perguntava a ele: como é que você sabe? Você viu, você ouviu, viu quando ele chegou, viu quando ele saiu? Ele disse: não. Eu só sei porque no meu coração, que era de pedra, eu senti um certo enternecimento e senti uma leve conversão do meu ser. Aí eu disse: ele chegou, ele está aqui. É bonito, né, gente? Então, é um processo, é um caminho no qual nós todos estamos convidados a viver e aprofundar. Eu nem quero dizer entrar, porque eu parto do princípio que vocês todos, nós todos, estamos mergulhados na espiritualidade. Não vamos fazer da espiritualidade uma coisa tão ideal, tão idealista, que parece que eu não tenho, e aí vamos aprender aqui como é que a gente pode ter. Por favor, vocês todos vivem. Se vocês não vivessem, não estariam interessados nesse assunto, não estariam aqui, não estariam conversando sobre libertação, sobre vida. Então, se vocês estão, é porque vocês são pessoas espirituais que estão no caminho da espiritualidade e a gente apenas precisa de aprofundar alguma coisa, de ajeitar aquilo ali, porque cada vez que Jesus vem para nós, ele diz: se convertam, mudem de vida, vão caminhando, vão aprofundando. Então, é esse o caminho. Mas hoje eu tenho uma surpresa para vocês muito boa. Vocês vão ver como é boa. É que eu tenho um grande amigo que eu conheci ainda muito jovem, menino quase, e vi assim o desenvolvimento humano, espiritual, profundo, teológico dele, e hoje é um mestre, é um teólogo, professor de teologia, Frei Gilvander Moreira. Conhecido no Brasil inteiro, vocês conhecem, muita gente admira, né? E todo mundo que conhece gosta. Bom, nem todo mundo, tem gente, mas isso é sinal de que ele é uma pessoa boa, né? E aí, o Gilvander, nós o convidamos para ele falar especificamente sobre essa questão da espiritualidade na sua dimensão político-libertadora, sociopolítico-libertadora. Gilvander, uma alegria grande você estar aqui com a gente. Bem-vindo e o auditório é seu. Marcelo Barros, meu querido irmão, melhor dizendo, nosso querido irmão, que beleza estar aqui para prosearmos um pouco sobre espiritualidade, sociopolítica, libertadora e profética, posso acrescentar? Que responsabilidade, viu, Marcelo, você me colocou. Primeiro, meu irmão, quero agradecer do fundo do meu coração o convite para participar desta aula no curso de Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Curso necessário que é sinal da presença e da ação do Espírito de Deus profético acontecendo no nosso meio. É uma grande responsabilidade refletir e socializar algumas experiências com quem nos acompanha. Dedico esta aula a mais um tributo ao nosso querido Pedro Casaldáliga e a todas as pessoas que, de mil formas, buscam colocar em prática uma espiritualidade sociopolítica libertadora. E, por isso, profética. Inicialmente, Marcelo, precisamos levantar uma pergunta. Por que e para que tornou-se necessário falarmos e mais, tornou-se necessário colocarmos em prática espiritualidade sociopolítica libertadora? Por que e para quê? Primeiro, a realidade atual é de barbárie e de superexploração da dignidade da pessoa humana
e também de dizimação das fontes materiais de vida. Segundo, estamos no meio de uma avalanche de espiritualismos moralistas, desencarnadores da fé cristã, espiritualismos que negam a união íntima entre fé e vida, ignoram o elo necessário existente entre Evangelho de Jesus Cristo e compromisso social. Esses dualismos aos quais você, com muita pertinência, fez referência no início dessa aula, Marcelo. Estamos no meio de um exagero de água benta e no meio de devocionismos que cegam as pessoas e as tornam presas fáceis dos lobos travestidos de cordeiros nos mundos da religião, da economia e da política. Em tempos de privatização de fé, melhor dizendo, em tempos de privatização da fé, em tempos de desencarnação da fé cristã, em tempos de amputação da dimensão social da fé cristã, em tempos de reducionismo da dimensão religiosa à autoajuda, é preciso, sim, levarmos a sério a espiritualidade sociopolítica libertadora da fé cristã e de todas as outras expressões religiosas. Precisamos perguntar também, Marcelo, qual a nossa origem e quais as influências que temos recebidos ao longo da nossa vida. Aprendi, nos meus 5 anos de filosofia na Universidade Federal do Paraná, uma filosofia bastante crítica, que um mineirinho chamado Karl Marx disse que o lugar social determina o lugar epistemológico. Ou seja, no lugar social que nós estamos, a partir dali é que nós vemos e compreendemos o mundo. Gosto também de citar o meu confrade carmelita, Frei Carlos Mestres, que gosta de dizer assim, fala Gilvander, os nossos olhos, em última instância, não estão no nosso rosto, estão nos nossos pés. Então, eu quero recordar aqui, humildemente também, convidando a todos que acompanhem, todos e todas que acompanham esse curso de Teologias da Libertação para os nossos dias, para olhar um pouco sobre a sua origem e as influências culturais, sociais, religiosas que tem recebido ao longo de sua vida até aqui. Eu nasci sem terra e sem moradia. Aos 4 anos, já comecei a ser migrante. Junto com minha família, papai José Moreira e a mamãe, Dona Leontina, com 4 anos de idade, estávamos migrando para o noroeste do estado de Minas Gerais, onde começamos a trabalhar em latifúndios, numa fazenda, noutra, e eu trabalhei ao lado do papai, no Cabo da Enxada, tocando lavoura, roça, no sistema AMEIA, como família agregada, durante 7 anos, dos meus 5 aos 12 anos. Só pude começar a estudar com 9 anos. Fiz muitos calos nas mãos aqui, antes de começar a fazer calo com a caneta Bic aqui no dedo. E recordo muito bem uma experiência que me marcou profundamente nesses 7 anos, sendo explorado por latifundiários. Que nós trabalhávamos de sol a sol, na roça, à meia. O patrão, o latifundiário, dizia que ele era o dono da terra, nós acreditávamos, e ele dava semente de milho, feijão, arroz, mandioca, e nós, com a força do trabalho e com o sol, trabalhávamos no sol escaldante, suor, né? Quando chovia, um mosquito na orelha, formiga no pé, passando sede, tomando água na cabaça, buscando no riacho que estava próximo. E aí, Marcelo,
e prezados e prezadas que nos acompanham. No momento da colheita, quando chegava o fazendeiro com aquele caminhão, lembro ainda bem, eram 11h11, 11h13, chegava na lavoura para levar. O combinado era a meia, né? 50% para ele e 50% para nós, família agregada. Mas, na prática, o fazendeiro terminava por levar 95% da nossa produção. Porque do plantio até a colheita, nós contraíamos uma dívida com o fazendeiro, porque ao lado da sede da fazenda tinha uma venda, e a gente comprava lá fiado. Aí, quando acabava o açúcar, o sal, né, uma botina, machado, foice, remédio, às vezes até uma roupa, tinha lá comprar e ficava anotado numa caderneta, e no final a gente tinha que pagar com milho, feijão, mandioca. E só mais tarde que eu vim descobrir que o fazendeiro arbitrava um preço 4 a 5 vezes mais caro do que lá na cidade de Unai ou na cidade de Arinos, no noroeste de Minas Gerais. Naquele momento, quando eu vi o caminhão lotado de feijão, lotado de milho ou de mandioca, levando o fruto do nosso trabalho, o fruto da Mãe Terra, dentro do meu coração, Marcelo, eu ouvia 2 gritos. 2 gritos que retinem nos meus ouvidos até hoje, nunca esqueço. Um grito dizia assim: isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Outro grito dizia assim, gritava, melhor dizendo: Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Então, Marcelo, profundamente marcado com essa experiência de exploração, de ser sem terra, explorado pelo latifúndio, pelos latifundiários, é que eu resolvi entrar para o seminário, me tornei frei e padre da Ordem dos Carmelitas, e estou dedicando a minha vida. Quando você falava assim, o que é espiritualidade, é o espírito. O eixo da minha vida está sendo dedicar a minha vida como frei, como padre, o meu sacerdócio, para a gente conquistar a verdadeira justiça, para a gente colocar em prática a dimensão social do Evangelho. Fiz mestrado em interpretação de textos bíblicos, animado por Frei Carlos Mestres. Aliás, quem não leu os livrinhos do Frei Carlos Mestres, eu aconselho, leiam, vocês vão adorar como é que ele ajuda a gente a interpretar de forma sensata, libertadora, ecumênica e transformadora os textos bíblicos. Fui para Roma fazer um mestrado em exegese bíblica, também para responder uma acusação que faziam ao Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, que faziam as comunidades eclesiais de base e as pastorais sociais, dizendo que nós forçávamos os textos bíblicos para dizer que Deus estava do lado dos pobres e que a teologia da libertação discriminava os ricos. Mas a minha experiência, quanto mais eu estudava hebraico, grego e todos os métodos de hermenêutica bíblica, mais eu descobria que o jeito correto e sensato de interpretar a Bíblia é exatamente como faz as teologias da libertação, como faz o CEBI, como faz as comunidades eclesiais de base e as igrejas que de fato têm sensibilidade humana, né? É preciso a gente reconhecer também, e aí eu fico muito indignado quando eu vejo falsos líderes religiosos, sejam eles pastores, ou padres, ou leigos, ou leigas, usando e abusando do nome de Deus, usando e abusando de textos bíblicos para tirar conclusões moralistas, discriminatórias, torturando os textos bíblicos para fazer os textos falar ao contrário daquilo que eles querem falar. E aí, Marcelo e todos e todas que nos acompanham, eu já refleti muito, cheguei até a escrever um artigo que tem como título A Bíblia Respira Profecia. A Bíblia respira espiritualidade sociopolítica libertadora. De ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse. Eu gosto muito de recordar algumas experiências fundantes da Bíblia
que nos inspiram na luta pelos direitos fundamentais humanos, como direito à terra, direito à moradia, direito ao meio ambiente equilibrado, direito à não discriminação, direito à paz. Um dos textos fundamentais, As Parteiras do Egito. Nós não podemos esquecer isso. O processo de libertação do povo escravizado debaixo do imperialismo dos faraós lá no Egito começou através de uma organização das mulheres, principalmente do setor de saúde. A Bíblia é tão sábia que registrou o nome de duas, Séfora e Fua. Diante de um decreto-lei, diante de uma medida provisória do faraó para fazer controle de natalidade, que dizia assim, ó, se nascer menino, parteiras, mate os meninos, deixe nascer só meninas. Era para fazer controle de natalidade. Porque o faraó, recheado de contradição, estava prevendo, se o povo continuar crescendo, vai se tornar poderoso e muito numeroso e vai nos derrubar. Mas as mulheres sábias se uniram, se organizaram, fizeram assembleias, analisaram a conjuntura e mineiramente perceberam, isso não é voz de um Deus verdadeiro, é voz de um ídolo. E fizeram greve geral, fizeram desobediência religiosa, desobediência política, desobediência civil. Então foi com essa rebelião das parteiras, do grupo de mulheres, que tornou possível a travessia do Mar Vermelho e a caminhada durante 40 anos para se conquistar a terra prometida por Deus. Precisamos. Então, o Deus da Bíblia não é um Deus neutro, não é um Deus que está em cima do muro. É um Deus que se comove com o sofrimento dos explorados, dos injustiçados e das injustiçadas, desce, se alia e caminha junto. Deus não quer estar acima de ninguém e nem de nada. Deus está ao nosso lado, está dentro de nós, está no meio do povo que caminha em marcha libertária para construir uma outra sociedade do bem viver, do bem conviver, uma sociedade justa economicamente, solidária fraternalmente, ecologicamente sustentável, democrática politicamente, respeitosa no trato com a diversidade cultural, né? Respeitando as outras igrejas, as outras religiões. Esse é o Deus verdadeiro. Outra experiência fundante que eu sinto que a gente não pode ignorar, a gente tem que observar, está nos 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, possuído por uma ira santa, chutando o pau da barraca e expulsando os vendilhões do templo. Não dava mais. O templo que era para ser casa de Deus, do culto, local de oração, estava sendo profanizado ali, porque estava um antro de comércio. Importante a gente observar também que Jesus não passou a régua nos super exploradores da mesma forma como nos pequenos. Para os pequenos comerciantes, ele falou, tira essas pombas daqui. Né? Então, hoje, o templo sagrado é o planeta Terra, como vem nos dizendo o querido Papa Francisco, desde 2015, com a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas. Temos que perceber, venerar e admirar e perceber a sacralidade que está em toda a criação, e a criação que geme, que clama, que grita, porque está sendo despelada, está sendo fritada por esse capitalismo superexplorador. Que, então, o nosso templo são os povos indígenas, os povos originários, os quilombolas, os povos e comunidades tradicionais, o povo negro, né? O povo homossexual, todas as expressões culturais do nosso país, aí está uma sacralidade que precisa ser respeitada e valorizada e não pode ser pisada.
Importante também a gente observar, e eu chamo a atenção que o Marcelo falava no início, às vezes as pessoas ficam pensando assim, só o padre, o pastor, o bispo, a bispa, que pode ser uma pessoa espiritual. Não. Lá no livro de Números, capítulo 11, quando Moisés estava bastante estressado conduzindo o povo, e aí ele sente que Deus está convidando para ele compartilhar o espírito deles. Ele compartilha com 70 líderes. Aí chegam dizendo, mas tem outros 2 que ficaram lá fora da tenda e estão lá libertando, profetizando. O que nós fazemos? Vamos proibi-los? Moisés fala assim, oxalá todo o povo se torne possuidor de um espírito libertador, de um espírito profético, né? Depois também, nós temos que recordar, hoje nós estamos assim, numa avalanche muito grande de espiritualismos. Tanta gente falando assim, nossa, depois que eu fiz a experiência no Espírito, depois que eu fui batizada lá naquela outra igreja, né? Agora o fogo do Espírito, depois que eu fiz aquela experiência de oração, minha vida se transformou e tudo. Mas muitas vezes as pessoas continuam só dentro das igrejas, dentro do templo sagrado. Importante a gente observar que lá na Bíblia está todas as vezes que se faz referência a alguma narrativa demonstrando assim a aparição do Espírito de Deus, na Bíblia, diz também que isso gerou profecia, gerou compromisso sociopolítico de libertação. Isso está lá, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, onde a verdadeira experiência do Espírito expulsou o medo, encheu os discípulos e as discípulas com novo vigor, com a esperança, abriram as portas e Pedro já começou um discurso altamente profético, dizendo, vocês, começa a dar nome aos bois, vocês que crucificaram Jesus Cristo, mas ele ressuscitou, nós vamos seguir a bandeira dele. Importante também, meus irmãos e minhas irmãs, meu querido Marcelo, a gente recordar de uma característica fundamental que está nos 4 evangelhos da Bíblia, principalmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que é o seguinte, se a gente for assim, imagina a gente ter que dividir assim, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, em 2 partes, na primeira parte e segunda parte. Na primeira parte, que corresponde mais ou menos, grosso modo, à primeira parte da missão pública de Jesus, o que a gente vê ali, de forma prioritária, é Jesus esbanjando ternura, compaixão, solidariedade, fazendo os milagres, abraçando as pessoas, as mulheres, as crianças, os doentes, os paralíticos, os cegos, estrangeiros, o órfão, a viúva, e aí o povo todo acorria para Jesus. A coluna mestra era a solidariedade. Mas os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aparece um pouco também no 4º evangelho, mas de forma diferente, a organização, no meio dos evangelhos, no meio da missão pública de Jesus, eis que aparece uma coisa que os biblistas chamam de crise galilaica. Jesus resolve fazer uma reflexão, espécie de uma análise de conjuntura, como é que estava a missão dele, e aí começa, falou, estou fazendo a missão, tinha gente passando fome, multipliquei o pão para 5.000 pessoas. Mas agora tem 100.000 passando fome. Curei tantos ceguinhos, mas agora tem muito mais cegos. Curei uns paralíticos, mas agora aumentou o número de paralíticos. Aí Jesus percebe que não basta ser solidário, ajudar no varejo. Jesus começa a perceber que as dores e os sofrimentos que se abatem em cima do povo não são causas principalmente por causa das nossas mazelas, do nosso egoísmo pessoal, do nosso comodismo, da nossa preguiça. Mas Jesus começa a perceber que tem uma engrenagem sociopolítica e econômica que está engendrando uma máquina de moer vidas e que está levando o povo a passar fome, deixando o povo paralisado,
deixando o povo cegado e está discriminando e humilhando muita gente. Aí, na segunda parte dos evangelhos, segunda parte da missão pública de Jesus, a tônica principal não é mais um Jesus solidário, né? Terno e compassivo com todo mundo. Na segunda parte da missão de Jesus Cristo, na segunda parte dos evangelhos sinóticos, a característica que predomina é luta por justiça. Jesus começa a chamar na raia o governador. Esse Herodes é uma raposa, comedor de suor de pobre, vampiro, saduceus, que eram os grandes proprietários de terra, os grandes latifundiários. Imagina naquela época, se não tinha essa evolução tecnológica industrial, quem controlava as terras tinha um maior poder econômico e político. Vocês, saduceus, vocês são uns sepulcros caiados, falsos, hipócritas, né? Vocês são branquinhos por fora, mas por dentro é só osso, é igual túmulo. Parte dos fariseus também levam um puxão de orelha federal. E aí o que vai acontecendo? Aquele boom de aceitação, a grande popularidade de Jesus da primeira fase da missão vai se esvaindo. E muita gente resolve até desistir da missão. Até Pedro, no meio da missão, quando começa a aparecer incompreensões, ameaças de morte para cima de Jesus, ameaças de ressurreição também, né? E Jesus anuncia, já me ameaçaram uma vez, 2, 3, 4, tal. Aí Pedro treme na base e falou, Jesus, vamos interromper essa viagem, essa marcha lá para Jerusalém, para a capital, vamos voltar para Galileia, lá todo mundo te aplaudia. Jesus fica possuído por uma ira santa, pega no colarinho de Pedro e fala, Pedro, Satanás, sai fora, meu irmão. Você quer me tornar light, conciliador, moderado? Fora! Afasta de mim. Vamos continuar nossa missão. Para encurtar a história aqui, o que levou Jesus à condenação à pena de morte não foi apenas porque Jesus foi solidário, compassivo e misericordioso, mas porque Jesus assumiu a luta por justiça. E justiça no seu sentido mais profundo. Jesus percebeu que se não denunciasse os governadores, o sumo sacerdote, os grandes sacerdotes, a hipocrisia e a opressão dos saduceus, de parte dos fariseus, se não denunciasse a escravidão que o imperialismo dos romanos estava prometendo, não ia gerar vida para o povo. Então, para que a vida seja a prioridade absoluta, Jesus teve que abraçar isso. Então, ser discípulo e discípula de Jesus é uma graça, mas é também uma responsabilidade tremenda. Nós precisamos, sim, de vivenciar uma espiritualidade sociopolítica. Por exemplo, que está também espelhada lá no capítulo 10 de João, quarto evangelho, quando fala do bom pastor. Né? Às vezes a gente tem aquela visão romântica assim, do bom pastor, junto com o seu rebanho, mas é importante a gente perceber que o bom pastor convida as ovelhas para sair do curral e as guia para campo aberto, lugares com condições materiais que viabilizam vida concreta. O bom pastor não apenas cuida das ovelhas feridas, mas defende com intrepidez as ovelhas diante dos lobos ferozes. Por isso, o bom pastor enfrenta os opressores, os exploradores, sejam eles nos mundos da política, da economia ou da religião. Dá nome aos bois, dá nome aos opressores. É importante a gente recordar também, ao refletir sobre espiritualidade sociopolítica, que lá, no livro do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, também está em Deuteronômio, capítulo 5, de 6 a 22, o decálogo. Decálogo, sim. 10 mandamentos apenas, não. Porque não podemos reduzir o decálogo, que é uma constituição, princípios de ação de vida, que tem como princípio central, quinta palavra, não matarás, quer dizer, faça viver. Isso é dedicado ao povo, o povo que não deve matar. Né? A sociedade deve ser organizada de forma que não mate, de forma que não roube, de forma que não adultere. E adultério não é só questão de afetividade ou sexualidade, não. Por exemplo, o adultério que se faz hoje da comida do povo com mais de 600 tipos de agrotóxicos, esse é um adultério abominável.
né? Em uma sociedade estruturalmente desigual, em uma sociedade que reproduz a desigualdade cotidianamente, não basta solidariedade, é preciso luta por justiça. Não devemos amar de forma ingênua. É preciso a gente recordar Paulo Freire, que nos dizia mais ou menos o seguinte: devemos amar todas as pessoas, mas não da mesma forma. Devemos amar os empobrecidos, os oprimidos, os explorados, os injustiçados e as injustiçadas, nos colocando ao lado deles e delas, para com eles, a partir deles e delas, lutar pelos seus direitos. E devemos amar os opressores, os exploradores, como? Não sendo apenas solidários com eles, mas fazendo o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas da opressão. E o latifúndio é uma arma da opressão. O agronegócio é uma arma de opressão. A política profissional que induz o povo a acreditar numa mentira, que é democracia formal, como se simplesmente colocar um voto lá na urna, lá que isso gerasse poder representativo, isso são armas que devem ser retiradas da mão dos opressores. Opção pelos pobres, opção de classe, é necessário para conquistarmos libertação. Na minha infância e adolescência, não me recordo de ter ouvido a palavra capitalismo, mas ouvi muito a palavra comunismo. Primeiro livro que começou a curar a minha cegueira, História da Riqueza e do Homem, do Léo Huberman, que conta a história da humanidade. No início estavam as comunidades tradicionais, coletivas, o bem comum, vivendo em sintonia com a natureza. Depois vem servidão, escravidão, mercantilismo, capitalismo. Então, assim, capitalismo não é a única forma de organizar a vida, não. O capitalismo é uma máquina de mover vidas. Como se organiza a sociedade com o sistema capitalista, que é uma máquina de mover vidas? Sequestram a terra no campo e na cidade como base para promover o capital, superexplorando a dignidade da pessoa humana, da classe trabalhadora. Portanto, a manutenção da latifundiarização no campo brasileiro e da especulação imobiliária nas cidades são bases materiais objetivas que sustentam o capitalismo como sistema de morte. Por que e para que a criminalização da luta dos movimentos sociais populares? Como a classe dominante reproduz a opressão ao criminalizar os movimentos sociais? Primeiro, a classe dominante, quando aparece uma força questionando, ignora. Quando o movimento é pequeno, tenta cooptar lideranças. Numa terceira fase, criminaliza e sataniza. Se isso não se resolve, manda matar, eliminar os que incomodam. Então a gente tem que perguntar, por quê? Por que, por exemplo, que fica dizendo que sem terra invade terra, ladrão de terra? Por que é comunista, comunista? É para se criar uma cortina de fumaça para furar os olhos das pessoas, para que os verdadeiros causadores da desgraça, da violência e da injustiça agrária, da injustiça urbana, da injustiça ambiental, não sejam discutidos. Enquanto ficam colocando o povo para ficar olhando só para comunismo, o capitalismo está matando todo mundo. Agora é preciso também, meus irmãos e minhas irmãs, a gente perceber que a gente tentar vivenciar a espiritualidade sociopolítica libertadora é uma maravilha, é uma graça de Deus, né? Eu já quase com 57 anos, agora, dia 2 de outubro, completarei os 57, e já me sinto vivendo hora extra, porque Jesus foi condenado à pena de morte com apenas 33 anos, né? Então, vivo muito feliz por estar dando essa contribuição, mas também tem preço. Assim como Jesus pagou preço, que foi condenado à pena de morte ainda na sua juventude, né? A gente, nessa luta por libertação sociopolítica e econômica, a gente, às vezes, fica com a saúde abalada, a gente sofre incompreensão, perseguição, processos, ameaças de morte, né? Por exemplo,
como diz o português, não é para me gabar aqui não, mas eu não gosto de ficar só refletindo, tem que misturar também com as nossas experiências de vida. Quando eu estava no seminário, terceiro ano de teologia, pensei, falei, e agora, vou continuar só como frei ou vou me ordenar padre? Porque como carmelita a gente pode ser só frei ou pode também ser ordenado padre, né? Assim como Frei Beto é só frei. É frei, não é padre. Aliás, não é só, tira esse só aí. Aí, eis que era 1991, depois, em 1993, fizemos 2 romarias da terra do noroeste de Minas Gerais. E nas 2, o padre Preguinho, meu grande amigo, foi ameaçado de morte. Aí eu senti uma voz de Deus no meu coração, dizendo, querem matar o padre Preguinho? Então agora eu vou ser ordenado padre, porque aí vão ter que matar 2. Então, assim, a espiritualidade sociolibertadora, que é profética e que incomoda os opressores, né, ela gera perseguição, gera martírio. Mas os mártires ressuscitam e continuam vivos em nós. Do sangue de Margarida, margaridas, né? Então, assim, eu estou respondendo vários processos, né, por ter condenado, por exemplo, denunciado uma cerealista, uma grande empresa que estava com exagero de feijão envenenado, com exagero de agrotóxicos lá em Unai, noroeste de Minas. Ele não pode um negócio desse. Era campanha da fraternidade sobre saúde pública e a gente tolerar um exagero de agrotóxicos no feijão, não dá. Estou sendo processado também porque numa celebração em um acampamento do MST, eu disse, olha, o juiz da vara agrária do estado de Minas Gerais está agindo como o dragão do Apocalipse, porque dentro de pouco tempo já expediu mais de 300 liminares de reintegração de posse, né? E não tem nenhuma sensibilidade humana, não julga de acordo com a função social da propriedade e, na prática, está transformando a vara agrária em vara latifundiária. O cara me processou por calúnia, difamação e injúria. Uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que mandou despejar e depois renovou a decisão 8.000 famílias, entre as quais 6.000 crianças, 30.000 pessoas das 3 ocupações da Isidora aqui em Belo Horizonte, mandou despejar sem nenhuma alternativa digna, sem negociação, jogando em cima dessas pessoas 5.000 policiais para tentar destruir já mais de 4.000 casas que estavam construídas, ia gerar um massacre. Aí eu divulguei e falei, essa juíza, essa desembargadora está cuspindo no rosto de 6.000 crianças e de 30.000 pessoas. Ela está provocando um massacre. Me processou por calúnia, difamação e injúria, porque eu falei que ela cuspiu no rosto dos pobres. E foi isso que a decisão dela fez, né? Na luta dessas ocupações aqui da Isidora também tivemos que denunciar, após a gente pegar nos cartórios de Belo Horizonte e Santa Luzia, junto com o nosso querido padre Pide, uma série de documentos que depois os advogados fizeram parecer e constataram 9 indícios de grilagem de terras na matrícula 12012 da grande empresa Granja Werneck S.A., que estava requerendo judicialmente a expulsão das 8.000 famílias para lucrar demais num projeto Minha Casa Minha Vida, parceria com o prefeito de Belo Horizonte, que ia jogar o povo em cubículos, em apartamentos de apenas 42 metros quadrados, 9 andares de altura, sem elevador, ia chegar uma rampa para chegar no 5º andar, para você poder descer 4 ou subir 4, e nós lutamos contra isso. Aí tivemos que denunciar, aí me processaram, porque, você está acusando o meu avô de ser grileiro e tal. E aí o tempo é pequeno, mas assim, são para dizer o seguinte, assim, que assim como Jesus foi perseguido, Jesus, como diz o Frei Beto, não morreu de velhice, e nem porque caiu da garupa de um camelo em uma das ruas de Belo Horizonte, não, de Jerusalém, assim também nós temos a graça de sermos pessoas que buscam viver uma espiritualidade sociolibertadora, mas isso tem preço. Agora, nem com a morte a gente não morre, não, né?
Então, para terminar a nossa reflexão aqui, e aí lembrar também que a gente sofre incompreensão, perseguição e somos processados não só por tribunais e nem ameaçados por latifundiários, por empresários, por mineradores e tal, mas também pelo poder religioso. Por exemplo, em maio de 2011, 9 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão aceitando a constitucionalidade da união civil homossexual. Aí o jornal o Globo me perguntou se eu topava uma entrevista. Eu falei, topo. Aí eu concedi uma entrevista, aplaudindo o Supremo por essa decisão. Eu falei, não, a gente tem que reconhecer a legitimidade da união civil homossexual. Por isso fui processado, né, pelo arcebispo lá no Vaticano, a Congregação da Doutrina da Fé, graças a Deus que apareceu o Papa Francisco e disse dentro do avião, voltando do Brasil para Roma, e Papa, e os homossexuais? Ele falou, são criaturas de Deus? Quem somos nós para julgar e para condenar? Temos que respeitar e amar, né? Fui demitido de 2 faculdades de teologia por causa disso, porque disse que a Frei Gilvander vai colocar na cabeça dos seminaristas e tal, para eles se tornarem homossexuais. Quer dizer, então não dá para a gente ser coerente com o Evangelho de Jesus Cristo se a gente amputa a dimensão social do Evangelho, se a gente nega a íntima relação que tem entre a fé, a vida concreta, o social. E para terminar aqui, se for possível, eu gostaria de sugerir a quem não leu ainda que lesse essa entrevista que está no meu site, gilvander.org.br, só buscar lá, União Civil Homoafetiva, uma entrevista, está na íntegra, você vai ver. E se quiserem também, eu queria sugerir também que assistisse no meu canal no YouTube, Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, tem um vídeo lá que o título é assim, quem pode receber a Eucaristia e não deve ser excluído. Por quê? Fui ameaçado de ser transferido de comunidade também, simplesmente porque eu já venho há 25 anos, sou sacerdote há 25 anos, defendendo, e o ano passado apareceu no YouTube aí, no momento de uma missa, ou numa celebração numa comunidade quilombola, uma festa de Nossa Senhora do Rosário, aí eu celebrando a missa e antes de partilhar a comunhão, eu disse, olha, eu não concordo, acho que é injusto, seja padre ou líderes da liturgia, que por motivos morais ou moralistas, excluem pessoas do acesso à comunhão, à Eucaristia, dizendo que divorciado não pode, divorciada não pode, esquitado não pode, mas solteiro não pode, quem não confessou não pode. Eu falei, isso tudo é errado. A gente não pode privatizar a fé cristã, não podemos privatizar a Eucaristia, assim como não podemos aceitar a privatização das empresas estatais e nem a privatização da terra ou da irmã água. É um pouco isso. Marcelo. Que maravilha, que coisa bonita, boa, profunda e impactante, profética. E quando a gente diz profético, para muita gente tem uma ressonância de heróico. E às vezes é. Quando a gente ouve o Frei Gilvander contar toda essa longa história, esse longo compromisso, houve momentos de risco da vida, há momentos de rupturas que não deixam de ser pesadas afetivamente. Ele sofre com isto, várias vezes a gente já teve que se apoiar um ao outro. Então, de fato, há uma dimensão heróica no profetismo. Mas é importante a gente desmitizar o elemento da profecia. E quando Jesus é assumido como profeta, o profeta de Nazaré, e realiza a profecia dele neste caminho da simplicidade, da pequenez, da entrega da vida na cruz, ele nos ensina
que ser porta-voz da palavra de Deus, da palavra prática, da ação divina que quer transformar o mundo de acordo com o projeto de Deus, é para todo mundo. E ele próprio, Jesus, nessa crise galilaica que o Frei Gilvander citou aqui, ele se comparou com Jonas. O profeta diz que assim, melhor o profeta, que Deus mandou para um lugar, ele foi para o outro. Quer dizer, nem sempre os profetas são esses gigantes de heroísmo, de coerência, que o Frei Gilvander aqui manifestou tão bem e que a gente agradece a Deus por ele ser assim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes nós também somos Jonas, eu e vocês. E é muito importante essa dimensão da profecia de dizer Deus está em mim, em nós, para a gente poder realizar o projeto divino dele. E aí vamos fazer o que a gente pode. Vamos lutar. E aí alguém vem para mim e diz, mas, Marcelo, essa geração dos profetas como Pedro Casaldáliga, como Dom Tomás Balduino, como Dom Helder Câmara, nosso querido mestre, né? Eles já se foram. E onde estão hoje os bispos profetas, os padres profetas? E eu respondo, olha, tem alguns aí. O Gilvander é um exemplo. Mas acho que a profecia hoje é comunitária, essencialmente. E são as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, os movimentos sociais, inclusive não de igreja. O MST, para mim, é uma profecia. E aí, quando eu digo uma profecia, alguém diz assim, mas tem tal defeito. E quem disse a você que profeta não tem defeito? Aí é que eu estou falando de não idealizar. Quer dizer, o profeta é humano, como todo mundo, mas ele é portador dessa palavra de Deus, portadora da palavra de Deus, e aí sim a gente vive uma espiritualidade profética libertadora. Não vou falar mais do que isso cada hora, mas vocês tiveram aí uma aula maravilhosa e é importante que seja uma chave de leitura que abre a porta para vocês aprofundarem mais. E aí a gente sempre indica bibliografia e sempre indica tarefas. A bibliografia, o Frei Gilvander já indicou aí algumas coisas dele, do site dele, e eu insisto que é muito importante, eu gostei muito quando vi, e convido todo mundo a ir e se inscrever. E livro? Meu querido mestre, que foi professor de teologia há 4 anos, o padre José Comblan, tem na Paulus um livro chamado A Profecia. Ele escreveu O Povo de Deus e escreveu A Profecia. Procurem na internet, é um livro que está à venda, A Profecia, José Comblan. E tarefa? A tarefa é a seguinte: a espiritualidade sócio-libertadora, os cristãos vivem não quando são maestros da orquestra, mas quando aceitam participar da orquestra que o maestro é outro. Então, participar da luta do movimento sem terra, participar do movimento dos sem teto, participar do grupo contra as mineradoras, participar de todas as lutas concretas, não só de igreja, não só das pastorais sociais, também, é claro, mas eu estou falando agora de uma dimensão de profecia no mundo. Então, a tarefa é você procurar perguntar, no meu lugar onde eu moro, quais são os movimentos sociais que são ativos? Quem é que participa deles? Como é que eu posso colaborar e entrar? Vamos ver se a gente faz isso, gente? Tarefa bem concreta, de um lado simples, do outro lado exigente. Todo mundo, padre, freira, irmãos, não basta você dizer, eu penso assim, eu tenho uma linguagem.
O Frei Gilvander e eu, nós tínhamos um mestre, já nos anos 80, que foi provincial dos dominicanos. E é muito importante a gente lembrar, eu não sei se ele queria que eu contasse isso, mas eu vou contar. Ele foi pregar retiro numa comunidade religiosa e, no fim do retiro, o pessoal disse: Frei, faça uma revisão com a gente desse retiro. O que o senhor achou? Ele disse: gostei. Ela disse: não, mas diga mais do que isso. O senhor gostou, por exemplo, nós estamos perguntando sobre a parte da gente. O que o senhor achou dos nossos cânticos na liturgia? Ele disse: olha, eu achei... Vocês, se alguém não conhecesse vocês, ouvindo só os cânticos, pensaria que vocês são um grupo de guerrilheiras. Mas como eu conheço vocês muito bem, eu sei que o máximo de guerrilha que vai acontecer aqui é algum pigarro na garganta de alguém. Elas ficaram ofendidíssimas. E aí uma perguntou: mas o senhor não acha que, mesmo que a gente não faça grande coisa, o fato da gente falar de espiritualidade libertadora, de palavras fortes, usar os cânticos da caminhada, já é uma coisa boa? Ele disse: acho não. Acho não. Eu prefiro, às vezes, lidar com quem eu sei que é conservador mesmo e que não disfarça, do que quem usa palavras muito avançadas e por trás não tem nada. Então, gente, vamos pegar essa profecia e vamos levar para frente. Nossos irmãos João e o Dete vão agora fazer síntese da aula e a gente vai juntos viver isso que a gente aqui falou. Gilvander, muito obrigado de coração, uma grande alegria ter você conosco. Fique aí, que no final você vai dar uma bênção para o pessoal. Beijo no coração. E depois dessa aula agora que a gente escutou, cada aula é um aprendizado. Essa aula hoje que foi para uma espiritualidade sociopolítica libertadora. Quanto aprendizado, Dete, e como que isso é tão urgente e necessário para esse momento, para a gente cultivar de fato uma espiritualidade que é inserida, que é política, que é libertadora. E me chamou tanto a atenção várias coisas que o Marcelo colocou, mas algo que eu acho que para mim marca muito, assim, que é que a teologia da libertação sempre ensinou a gente que não há duas histórias, né? Existe uma história e nos ajudou a superar esses dualismos que a gente sempre foi formado. Acho que isso é tão urgente para a gente fazer uma releitura de toda a nossa caminhada, de tudo aquilo que passou, e uma releitura desse momento, para a gente evitar todos esses dualismos, né? Isso. E, para mim, muitas coisas me chamaram a atenção nessa aula, né? E a presença do Frei Gilvander também, né? Uma presença muito profética, muito afetuosa, muito bonita de se ver, de se escutar. E para mim ficou muito forte quando ele dizia ali dos gritos, né, que soavam nele sobre a questão da divisão da produção da terra, né, do que eles plantavam, do que eles trabalhavam só para cultivar, e na hora da divisão, na hora da partilha, né, acho que a palavra partilha cabe melhor, 95% vai para aquele que se diz dono da terra, né? E aqueles gritos que soavam no corpo, no coração dele, né? Isso não é justo. Deus não quer isso. E quantas realidades sofridas, né, que nós estamos vendo e sentindo conosco, com nossas irmãs, com nossos irmãos, a gente também grita. Isso não é justo. E o quanto que a gente precisa, você falava de partilhar, disso que te marcou, que a gente precisa descobrir, redescobrir essa capacidade da gente que é de conviver, que é de construir comunidade de vida,
de fazer aliança mesmo, assim, de verdade, aliança por uma casa comum, de fato, onde todos nós possamos ter terra, possamos ter teto, possamos ter comida, e isso faz parte de uma política, de uma sociopolítica libertadora, uma espiritualidade. Não existe essa separação daquilo que é espiritual, o que não é. A espiritualidade é tudo isso que move a gente, né? Fazer parte desse processo de construção de um caminho novo, e como o Marcelo colocava, assim, revolucionário, e ele até falava, né, independente se a gente quer chamar isso de socialismo renovado, mas que se a gente quiser preferir também nomear como o paradigma do bem viver, que é algo que a gente vem trabalhando tanto aí nos nossos espaços, nas nossas comunidades, no movimento de fé e política, que é uma proposta dos povos indígenas para toda a humanidade. Então, isso também me marcou muito, porque essa capacidade nossa que a gente precisa fazer juntos, de redescobrir formas de conviver e de construir comunidade de vida, passa pela autocrítica. Então, hoje nós precisamos, em todos os espaços nossos, espaços de participação direta política, por exemplo, partidária, a participação nos conselhos, nos espaços da cidade, a gente precisa fazer autocrítica. E dentro da igreja também, porque nos lugares que a gente participa e que a gente faz, às vezes aquilo que o Papa Francisco fala, que a doença do clericalismo está tão enraizada e a gente não sabe trabalhar esse poder na gente. Eu acho que a espiritualidade libertadora nos ajuda a sair dessa prisão, que é a vontade de querer controlar tudo e todos. Isso é necessário, urgente, para a gente, de fato, construir uma sociedade livre, de amor, de carinho e de cuidado com todos. E só mais uma coisa, quando você traz essa perspectiva, né, dessa espiritualidade revolucionária, o próprio Jesus de Nazaré, quando ele estava apenas na perspectiva solidária, né, ajudar ali a quem não tem pão, levantar ali uma pessoa que não está andando, fazer enxergar, aquela perspectiva mais solidária, ele não incomodou a ponto de ser exterminado, de ser executado. Mas a partir do momento que ele mexe no sistema, que ele faz as denúncias, que é de fato essa espiritualidade revolucionária, né, que nos leva a ocupar esses espaços que você bem trouxe, nessa perspectiva, não é na perspectiva de fortalecer só o que está aí, mas na perspectiva da crítica e da autocrítica e de fato, mexer nesse sistema que mata, que exclui, que oprime. Então, a gente, de fato, faz essa espiritualidade mais que um espiritualismo, né? Mais que uma espiritualidade só ali da solidariedade, mas uma espiritualidade, de fato, revolucionária. Isso é muito forte nessa perspectiva da espiritualidade sociopolítica libertadora. Nossa, muito interessante, muito interessante mesmo. E a gente, isso que você falou, né? Jesus, a gente vê de que fato que Jesus foi assassinado. Jesus não morreu de uma gripezinha. Jesus não era um negacionista da realidade, né? Jesus não negava, Jesus reconhecia a realidade e os problemas profundos que a sociedade estava passando. E por apontar esses problemas, ele sofreu tudo isso, e sofreu isso pensando com todas as consequências. E hoje ele é para a gente essa inspiração. E se a gente quer de fato ser cristão, ser inspirado por esse movimento de Jesus, a gente precisa olhar para esse jeito de Jesus de enfrentar e de olhar a realidade, de construir novas possibilidades. Então, que a gente possa, hoje, para que a gente consiga cada vez mais estar encarnado nessa realidade de forma firme, consistente e de coração. Quando as pessoas descobrem que eu sou padre também, aí, Frei Gilvander, me abençoe. Aí eu gosto de dizer o seguinte, que todas as pessoas podem e devem abençoar os outros. Nós podemos e devemos nos abençoar mutuamente, porque a luz e a força divina está em nós. Então, eu peço do fundo do meu coração que o Deus, que é infinito amor,
que a presença terna e carinhosa dos espíritos ancestrais, que a força vital dos mártires, das mártires, e de todo o povo que vive sacrificado, injustiçado, discriminado, que as forças de vida da Mãe Terra, da Irmã Água, que o axé da Mãe Terra, de toda a natureza, que a beleza dos ecossistemas, dos biomas, que a força vital da Amazônia, do Pantanal, que agora está sendo covardemente queimado, destruído. Que essas forças divinas continuem nos abençoando e que abençoados e abençoadas sejamos bênção uns para os outros, para as outras, bênção nas famílias, nas comunidades, e que sejamos bênção revolucionária, em nome do Deus da vida, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, minha gente. Abraço grande e até a próxima aula.